Ele tem cara de novo assim, mas já está no trecho há muitos anos aí, ministrando, pastoreando, pastor Gesiel. Também é o fundador de um seminário teológico também, produz revistas para a escola dominical, moço que tem uma boa formação, um trabalho lindo, é também do louvor, toca, canta, prega, faz mais o que, pelo amor de Jesus Cristo, cara? Bota a mão na minha cabeça aí, libera algumas coisas também, meu Deus, mil e uma utilidade. Mas ontem a gente oficializou diante da igreja dele essa consagração como pastor que está andando conosco, debaixo da nossa cobertura, e quero dizer que é uma alegria, é uma honra para mim ter você caminhando com a gente, viu? Aqui passa a ser sua casa também, viu? Quero uma hora que você venha com a família para apresentar toda a família. Estou devendo ao pastor George também trazê-lo aqui para ele poder ministrar, também trazer a família e poder apresentar. Pastor George, muitos conhecem, e também é um pastor que está debaixo da nossa cobertura. Também já trouxemos, mas vamos trazer novamente o pastor Josué Novaes, que tem uma banda, né? Como é que chama a banda do pastor Josué Novaes? Tem nome a banda dele? Restaura o Meu Altar. Todo mundo conhece o pastor, também tem andado conosco. E assim a gente vai cumprindo nessa chamada de paternidade dentro dessa configuração que Deus tem estabelecido nesse tempo, porque pastor é também ovelha. A gente tem momentos que precisa ser pastoreado, precisa ser coberto, precisa de um colo, precisa de um conselho, e é isso o que Deus está fazendo. Mas é um prazer ter você aqui. Deixa Deus te usar, fique bem à vontade, você está em casa, viu? Você está em casa, já está ligado aí, Deus te abençoe. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Que honra estar nessa casa, poder adorar a Jesus juntamente com vocês. Eu estou me sentindo hoje cozinhando para chefes premiados. É um desafio gigantesco. Eu lembro de uma frase do apóstolo Luiz Hermínio que eu decorei a primeira vez que eu ouvi, que ele fala que em alguns lugares é o leão na cova dos Daniels, né? E aqui na Ciel a gente se sente assim, porque é uma casa de paternidade, é uma casa profética. Nós louvamos a Deus por isso, pela unção que tem emanado desta casa para toda a nossa cidade, para o país e para o mundo. Louvo a Deus pela vida do apóstolo que esteve conosco ali esses 2 dias na conferência e foi uma bênção. Estou ainda com muito cuidado ruminando tudo que nós recebemos ali. Vou ter que assistir a mensagem algumas vezes para poder pegar tudo com calma, com paciência. E, meu Deus, quanta coisa nos fora liberado ali nesses 2 dias, de sexta e sábado. E aí, depois de ouvi-lo por 2 dias, me recai a responsabilidade de vir aqui. Eu preferi uma pausa. Assim não tinha tanta pressão. Mas louvamos a Deus. Minha esposa, a pastora Daniela, não pôde estar aqui nessa manhã, mas manda paz para a igreja. Em outra oportunidade, a gente vem junto com a família também, para estarmos aqui adorando ao Senhor Jesus juntamente com os irmãos. Sem mais delonga, vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 3, versículo 8. João capítulo 3, versículo 8. Eu quero falar um pouco nesta manhã sobre andar na velocidade de Deus. Amém? Um desafio que a Bíblia nos propõe, e que é de extremo difícil quando não estamos alinhados com a vontade do Senhor ou com a comunhão com o Senhor. João capítulo 3, versículo 8. Diz: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Vamos reler? O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito.
palavra que trago no meu coração para esta manhã, ela só faz um certo sentido para alguém que sonha, que almeja, que deseja um ministério. A gente costuma sonhar muito na nossa vida particular e é bom que assim seja. Sonhe, ouse sonhar, por favor, não sonhe pequeno. Mas costumamos ter muita deficiência quando se trata dos nossos sonhos espirituais. Temos deficiência de viver a presença, e eu sei que talvez nenhuma igreja desta cidade fale mais da presença do que aqui. Mas por vezes, eu olho alguns lugares e vejo pastores com a vida tão poderosa, falando de coisas tão profundas como eu sei que aqui é falado, e no meu coração surge uma pergunta dizendo como pode alguém conviver com esta liderança, como pode alguém estar diariamente ouvindo esta palavra e ainda assim escolher viver longe daquilo que está sendo dado todos os dias. Por vezes a gente que está distante está se alimentando, usufruindo, desfrutando mais do que aquele que está perto, que está recebendo todos os dias, mas que ainda não coloca em prática aquela palavra que está sendo liberada sobre a sua vida diariamente, semanalmente ou mensalmente, mas que a partir deste dia sejamos alertados para a necessidade de uma atitude prática, de uma atitude de execução, de se levantar e tomar alguma atitude, fazer algo a respeito daquilo que Deus nos tem dado. Porque do contrário nós vamos inchando com o excesso da informação e acabamos por não receber de fato aquilo que está sendo transmitido, porque no nosso coração corre o risco de já cair como que num cotidiano de eu já estou acostumado a ouvir sobre isso. Houve uma fase em que eu passei cerca de um ano, 2018 ou 2019, e que eu preguei o ano inteiro apenas textos conhecidos da Bíblia. Falamos de Salmos 23, falamos de Salmos 91, e fomos falando de oração de Pai Nosso, e mostrando aos irmãos quanta riqueza tem dentro desses textos, e que a gente parou de meditar. Porque a gente diz, eu já decorei, eu sei falar ele de cor. E pelo fato de eu saber falar os Salmos 23 de cor, é como se ele não tivesse mais nada para me ensinar. E essa sensação de um falso conhecimento de causa unicamente pelo decorar do texto, nos leva a perder a grandeza daquilo que o texto realmente está revelando, daquilo que o texto realmente está nos dando. Quando nós falamos de processos para viver a plenitude da vida ministerial, de uma vida no Espírito, e temos como base o texto de João 3, versículo 8, a Bíblia vai dizer que aquele que é nascido do Espírito, colocando o versículo de trás para frente, aquele que é nascido do Espírito, ele é como o vento, ele não tem mais controle sobre a sua própria vida. Ele não sabe de onde vem, ele não sabe para onde vai, porque ele é guiado pelo Espírito, ele vai sendo conduzido pelo Espírito. Paulo vai dar ênfase a essas palavras em Romanos capítulo 8, de que uma vida guiada pelo Espírito, em outras palavras, parafraseando aqui, ela não tem mais livre-arbítrio. O seu livre-arbítrio, ele vai até o dia que você entrega a tua vida a Jesus. E a partir daí, quando você de fato consegue, não é todos, muita gente com 30, 40 anos de crente nunca conseguiu chegar a esse nível, de chegar para o Espírito Santo e dizer, eu estou te devolvendo todo o poder de decisão que um dia eu tive. Estou permitindo que o Senhor de fato guie a minha vida. Estou me comprometendo a me submeter ao teu direcionamento, à tua instrução, ao que o Senhor está me guiando a fazer. E isso vai nos levar a ser confrontado, porque no momento em que a gente faz um propósito como esse, é como se Deus começasse a nos testar com algumas direções. E algumas vezes o direcionamento de Deus, ele vai parecer loucura para nós. Você consegue imaginar um Elias vendo uma grande seca dentro da cidade e recebendo a instrução para ir para o deserto? Meu irmão, quando já está seca na cidade, imagina o que está acontecendo no deserto. E Senhor, como é que eu vou ser sustentado? Não, Elias, não se preocupe, eu já falei com os corvos, falei com os pássaros, eles vão alimentar você.
Você consegue se imaginar saindo de casa para obedecer uma ordem de Deus, seguindo esse direcionamento? Olha, abandona tudo aí e vai para onde eu estou te guiando, vai para onde eu estou te mostrando, porque eu ordenei a pássaros que te sustentem. Aí quando o rio seca ali, o Senhor diz, não, vai para Serepta, eu já ordenei uma viúva que te sustenta. Imagina Elias no seu coração dizendo, finalmente, a viúva rica, mulher do fazendeiro, o fazendeiro morreu e ela vai me sustentar, vai me passar umas heranças. Aí quando ele chega lá, encontra uma senhora possivelmente seca, magra, esquelética, catando gravetos para cozinhar um último pão. E o Senhor diz, foi ela. Agora Elias confiava tanto na palavra de Deus, que quando ele olha a situação daquela mulher, ao invés de olhar e entender e se apegar à situação dela, ele compreende a unção que ele carrega e finalmente ele entende o propósito para o qual Deus enviou ele ali. Ele vai com a sensação de que ela vai sustentá-lo, mas quando chega lá ele entende que na verdade ele foi para ser profeta na vida dela. E no momento em que ele exerce sua unção e diz, Deus não vai deixar faltar, porque se ele diz que você vai me sustentar, ele vai te dar a providência para cuidar de mim e de você. A Bíblia vai dizer que a farinha não acaba, o azeite não acaba. Deus não deixa ninguém ali morrer de fome, porque agora ele está debaixo de uma palavra de Deus. Jesus acaba de ser batizado e a Bíblia diz que não é o diabo, mas o Espírito que conduz ele ao deserto. Então, por vezes, Deus vai te dar alguns direcionamentos que vai ser meio estranho ao teu coração, vai parecer estranho às suas vontades, e você vai dizer, Senhor, eu não sei se o Senhor está realmente me guiando. Eu não sei se é realmente o Senhor falando. É aquele José na casa do pai, sendo amado pelo pai, tem um sonho de molhos se prostrando diante dos molhos dele, tem sonho de estrelas, sol e lua se prostrando diante dele, e de repente José é escravo na casa de Potifar. Você percebe que às vezes o caminho de Deus é diferente do nosso? Porque quando o Senhor fala com você assim, eu vou te levar em determinado lugar, a gente imagina o caminho lógico, o caminho mais confortável, o caminho mais prático, mas por vezes Deus está querendo te levar até lá pela casa de Potifar. Às vezes Ele vai fazer uma pausa, vai fazer uma parada lá na prisão para você poder libertar um homem inocente que ia ser morto, acusado de tentar matar o faraó. Mas o que você não está percebendo é que isso que você talvez está considerando um abandono de Deus, na verdade é a providência de Deus para te colocar exatamente onde Ele disse que te colocaria. Aquilo que nós consideramos o abandono de Deus, na verdade é o caminho de Deus. É um Davi que está lá no cantinho dele, cuidando das ovelhas, sonhando unicamente sentar na mesa com os irmãos. Ele só queria ser recebido pela família de uma forma mais honrosa. Aí de repente surge um profeta e diz, olha, Deus está te levantando hoje como rei. Talvez Davi nunca pediu aquilo. Talvez Davi nunca nem sonhou com aquilo. Talvez ele nunca imaginou aquilo. No máximo, tem uma herança na casa do pai. Mas agora o Davi está sendo ungido rei. Deus está estabelecendo um sonho na vida do Davi. Deus está pegando o Davi e colocando, inculcando na cabeça dele um sonho, um projeto. Davi agora volta, ele está ungido rei. Agora o que ele vai fazer? O grande rei Davi, ele vai voltar para as malhadas, ele vai fazer exatamente o que estava fazendo antes, e no outro dia vai ter que viajar até o meio de uma guerra para levar alimento para os irmãos. Como se não bastasse a vida não mudar absolutamente nada no ponto inicial. Dali em diante a vida dele começa a piorar. O Davi, que antes era o menino pacato, que tocava sua harpa para as suas ovelhas, agora ele se vê numa situação em que o rei está ciumado dele, ele tem que virar um fugitivo, ele vai viver cerca de 14, 16, 20 anos, há uma divergência teológica sobre esse período, mas não é o importante aqui. Ele vai viver um período de pouco mais de uma década, simplesmente vivendo como fugitivo, com a vida toda arrasada, sem entender o que está acontecendo. E eu imagino quantas vezes o Davi deve ter orado no seu coração e falado, Senhor, eu só queria sentar à mesa. Eu não te pedi esse negócio. O Senhor leva o profeta na minha casa, o Senhor me unge rei, coloca no meu coração um sonho que eu não tinha. E olha o que esse sonho está me custando. Olha o que esse sonho está gerando na minha vida.
Agora, o que Davi não consegue perceber, talvez, já no primeiro momento, é que, na verdade, Deus estava preparando ele, porque Deus tinha um projeto muito maior. Não era apenas a questão de ser o rei, mas é aquele de quem se falaria um dia, mencionando o Messias, e diria Jesus, o filho de Davi. E aquele que seria o pai da geração humana de Jesus, precisava ser bem preparado. Então, Davi agora está com um sonho pequeno para sentar à mesa. Deus estabelece um sonho maior de um reino. Davi agora está com um sonho de um reino. Deus está estabelecendo o sonho da geração messiânica. Observe como o sonho de Deus vai ser sempre maior do que o seu. Imagina Noé, o homem que andava com Deus, e ele está lá bem na sua vida espiritual. O mundo é mau, mas Noé está bem com Deus. E de repente Deus vem e estabelece no coração de Noé o desejo de construir uma arca. E diz, você tem que construir a arca, porque vem um dilúvio. E aí a gente entra de novo naquela disputa, se foi 80, se foi 100, se foi 120 anos. A gente fica no 100, porque assim a gente fica amigo de todo mundo. Agora deixa eu te dizer uma coisa, Deus nunca, escuta bem isso, Deus nunca precisou daquela arca. Deus podia pegar Noé, levar no monte mais alto e ordenar as águas, chega só até aqui. Deus nunca precisou daquilo. Deus tem o controle de tudo. Agora, não é Noé que está levando 100 anos para construir uma arca, é Deus que está levando 100 anos para preparar o homem que vai repovoar a terra. Porque a preparação do homem que vai repovoar a terra requer muito mais tempo do que a construção de uma arca. Talvez você ache que está preparando algo para Deus, e na verdade é Deus que está preparando você. Você acha que está construindo algo para Deus, e na verdade é Deus que está construindo você. Então agora você não vai entender as lágrimas, você não vai entender o pranto, você não vai entender o choro, você não vai entender o porquê que algumas coisas parecem estar dando errado, mesmo depois de você ter recebido promessas grandiosas, e parece que as coisas não emplacam, parece que você está caminhando justamente na direção oposta, mas é o Senhor construindo o seu coração, construindo um coração de Noé dentro de você, porque o projeto que Ele tem para você não é apenas para um dilúvio, não, no dilúvio é Ele fazendo até por você, mas Ele quer fazer agora através de você. Isso vai além de um ano de chuva. Aleluia, aleluia. Sabe, queridos, vai ter pessoas que vai sonhar e clamar pelo ministério, mas vai ter outros que vai desejar a vida toda ficar no cantinho dele. E Deus de algum modo vai olhar, apontar o dedo e dizer, eu não abro mão de você. Eu cresci numa casa pastoral, meu pai é pastor há 40 e poucos anos. E crescer numa casa pastoral me fez ter um sentimento que hoje eu trabalho para que meus filhos não tenham. E eu trabalho muito a igreja em torno disso, porque me fez odiar a igreja. Porque a igreja colocou sobre mim um jugo que eu não estava preparado para ter. Eu não era o Geisiel, eu era o filho do pastor. E o título que derruba a vida de um adolescente, de uma criança. Porque eu era só um menino de 6, 7 anos, mas eu tinha que ouvir a tia da escolinha dizendo, se comporta, você é o filho do pastor, você tem que dar exemplo. E tudo que eu queria era bagunçar com os outros. Eu estava nem aí porque meu pai era. Eu queria ser só um adolescente na igreja, tocando lá com os meninos da banda e fazendo barulho. Alguém dizia, você tem que dar testemunha, você é o filho do pastor. Então eu criei um bloqueio que, se alguém quisesse perder a minha amizade, isso não é uma brincadeira, era algo muito sério, era uma fobia. Brincasse comigo e dissesse, está aí o futuro pastor da igreja. Irmãos, eu já perdi amigos que cresceram comigo, porque um dia me chamaram de pastorzinho, me chamaram de pastor, me chamaram de pastorzão, na brincadeira, na adolescência. Eu virava o trem, o capeta entrava. Porque eu dizia para eles, meus filhos não vão passar o que eu passo. Isso com 12 anos de idade. Com 13 anos de idade. Eu lembro de um dia aos 15 anos que eu fui visitar uma igreja, vi um pastor de São Paulo e o colega me chamou, vai lá rapaz, o camarada é benção. E eu fui lá visitar e quando chegou na porta, era justamente meu amigo que estava na porta. E ele pegou na minha mão, eu com 15 anos, adolescente, ele falou assim, e aí pastorzão? Eles faziam porque eles sabiam que eu odiava. Eu disse tanto desaforo àquele rapaz. Era normal, era um ódio, era algo que entrava dentro de mim, absurdo. E quando eu sentei mais ou menos terceira ou quarta fileira, e aquele pregador pregava e olhava para a minha cara, pregava e olhava para a minha cara, e aquilo foi incomodando. Eu falei, meu Deus, parece que não tem mais ninguém dentro dessa igreja. E daqui a pouco ele parou, olhou para a minha cara e disse, por que pastor não?
Falei, agora o bicho pegou. Ele começou a dizer, você acha mesmo que vai escapar? Você vem na família pastoral e acha que não vai sobrar nada para você? E ele foi falando e começou a profetizar sobre a minha vida. E sabe quando Deus pega você no profundo de um jeito tão forte que eu saí dali odiando o pregador. Não deu para Deus me tocar naquele dia. Sabe, então vai ter coisas que você vai sonhar, vai ter coisas que não. Deus vai plantar em você com muita força. Ele vai dizer, eu te quero. Eu não vou abrir mão de você. E você vai entrar em algumas guerras, porque quando você sonhou, você aceita melhor o processo. Mas quando você não sonhou, você começa a questionar o processo. E você diz, Deus, mas eu nem pedi isso. Eu nem supliquei por isso. Imagina Moisés que cresce dentro do palácio. E agora ele se vê tentado a defender um irmão de sangue. Ele vai parar no deserto. E agora, 40 anos depois que ele está no deserto, lá na terra de Midian, Deus aparece para Moisés lá em Êxodo 4 e diz assim, eu quero você como libertador. Se você lê Êxodo 4, irmãos, Moisés deu tantas respostas para Deus desistir do projeto. Que chega no versículo 14, a Bíblia diz que Deus está irado com Moisés. Porque tudo que Deus falava, Moisés tinha uma resposta para dar. Tudo que Deus falava, Moisés tinha um argumento para dar. E por que isso? Porque Deus estava estabelecendo um sonho, um projeto para a vida dele. Mas Moisés entendia os processos que viria à medida que aquele sonho avançasse. Porque Deus ama processo, mas a gente não, a gente ama resultado. Você consegue imaginar Deus chegando no primeiro dia, a Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia, e Deus diz, haja luz. Imagina a tua casa bagunçada. Aquele dia que os meninos resolveram brincar, eu tenho 3 crianças, você sabe o que é isso. Enquanto a esposa arruma na cozinha, eles já bagunçaram a sala. Enquanto ela volta para arrumar a sala, eles já bagunçaram a cozinha. A pior coisa que você pode fazer é acender a luz. Porque quando você acende a luz, a primeira coisa que você vai dizer é que bagunça. Agora Deus acende a luz numa terra sem forma e vazia, apóstolo. E ele vai dizer, e viu Deus que era bom. Porque na nossa visão humana, a gente está olhando uma terra sem forma e vazia, está dizendo é uma catástrofe. Agora Deus olha para o processo que Ele estabeleceu para aquele dia. E o processo daquele dia era acender a luz. E Ele diz, é bom, porque o que eu estabeleci para esse dia foi feito. Então Deus ama o processo. E cada vez que você avança no processo, Ele vai dizendo, é bom. E Ele avança um pouquinho mais no processo, Ele diz, é bom. E você diz, Senhor, está horrível. Ele está dizendo, é bom. E você diz, Senhor, está doendo. Ele diz, está bom. E você diz, Senhor, parece que está tudo de cabeça para baixo. Ele está dizendo, está ótimo. Porque Deus valoriza o processo. Deus vai valorizando porque Ele vai vendo o quanto você vai maturando ao longo desse processo. Mas você não consegue ver, eu não consigo ver. A gente não tem noção do quanto a gente está amadurecendo ao longo do processo, ao longo do que Deus está nos projetando para fazer. Agora, quanto maior for a tua chamada, quanto maior for o teu ministério, quanto maior for o projeto de Deus na tua vida, você precisa entender também que maior vai ser o processo. Quanto mais longe você deseja chegar, maior vai ser um tempo e o processo de preparação de Deus na tua vida. Você vai olhar para o lado e dizer, meu Deus, por que parece que só eu que passo por um monte de coisa, esse irmão não está passando por nada? Porque o projeto de Deus na tua vida é maior do que na vida dele. Porque a projeção de Deus para você era maior do que na vida do teu irmão. Então, ou talvez já está chegando o teu tempo e ainda não chegou o dele. Então Deus começa a te trabalhar, começa a te preparar, Deus começa a te pegar e vai tirando as arestas. Eu gosto dessa profecia de Isaías. Porque as arestas, ela fala daqueles grulhos de metal que fica... Quem já fez uma panela de alumínio batido, ou já viu o processo? Eles cavam o molde, a forma naquela terra preta, eles jogam o alumínio líquido ali, e aí seca, esfria, e quando sai a panela. Porém agora ela não tem brilho, e ela está cheia de grorão, ela está cheia de caroços. Aquilo é as arestas. Aí então o fabricante vai lá, liga uma lixadeira, e ele começa a girar a panela e aquilo sai fogo para tudo quanto é lado. Aí Deus usa Isaías para falar assim, eu vou tirar as vossas arestas. É como se Deus estivesse dizendo, eu vou pegar alguns de vocês e jogar na lixadeira. Vai doer, vai chorar, vai sair um bocado de faísca. Você vai achar que eu estou tentando te matar. Agora no final você está sem arestas e o melhor, você está com o brilho que você deve ter.
Você consegue entender a importância? Enquanto você não passa na lixadeira de Deus, permita-me parafrasear essa questão. Enquanto você não passa nessa lixadeira de Deus, você não tem condições de espelhar o Senhor na tua vida. Existe um hino que a gente gosta muito, e eu amo esse hino também, mas ele possui alguns equívocos, que diz assim: olha, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou, meu irmão. Chora sim, porque se você é espelho, alguém que olhar para você vai ter que ver quem está na tua frente. Se alguém está olhando para esse espelho e não vê ninguém na frente dele, é porque o espelho está vazio e o Senhor não está se espelhando em você. Mas para esse espelho começar a brilhar, começar a refletir, algumas vezes Deus vai te pegar, vai ligar uma lixadeira de metal e vai começar a te girar nela, e você não vai entender o que está acontecendo. Parece que Deus é mau, pastor. Não, irmão, isso é amor. Isso é Ele te limpando, te preparando, te projetando, porque Ele quer você de forma exclusiva. Ele quer você no coração dEle, de uma maneira que seja só você e Ele, sem nada agregado ao teu coração. Aleluia! A maior dificuldade que a gente encontra quando a gente começa a exercer ministério, quando você começa a andar com Deus, é você conseguir adquirir o tempo, ou pelo menos entender para acompanhar o tempo e o modo. Se você vai para Eclesiastes 3, a gente aprendeu lá, para tudo tem um tempo determinado. A gente parou no Eclesiastes 3, o que a gente não percebe é que em Eclesiastes 8, versos 5 e 6, Salomão faz uma espécie de upgrade da informação, e ele agora vai falar não apenas do tempo, mas ele vai dizer para tudo há um tempo e um modo. Porque não adianta eu entender o tempo, chegou o tempo de eu fluir, mas eu não sei como fluir. Chegou o tempo de eu ministrar, é como o apóstolo te dá uma escala aqui para você ministrar, e você chega aquele dia de manhã e diz: hoje é o dia que eu vou pregar, mas você não tem nada para falar. Então você chegou no tempo, mas não sabe o modo. E não tem coisa pior do que uma notícia de colheita para alguém que não plantou nada. Não tem coisa pior do que você entender que você chegou o seu tempo, mas você não está pronto. E quando eu compreendo o tempo e o modo de Deus, eu começo a me adequar ao modo à medida que o tempo se aproxima, para que quando o tempo chega eu esteja pronto. Existe um texto em Cantares 2, que é tema de muitas festividades e campanhas, e eu falo que é um dos textos mais tristes da Bíblia. O interessante é que o verso de fato é um verso muito lindo. Ele fala que já passou as chuvas, que as rolinhas já estão cantando, e que o tempo de cantar chegou. Como eu amo esse verso, porque ele é muito bonito. O problema é que essa é uma informação dada para alguém que na sequência vai informar dizendo: olha, eu estava cuidando da vinha dos meus irmãos e da minha vinha eu não cuidei. É uma informação de colheita para alguém que não fez plantio. É uma informação de colheita para alguém que estava tão ocupado com a vida dos outros, que ela não pôde plantar na sua própria vinha, ela não pôde investir na sua própria vinha. Então você tem um anúncio de um tempo de colheita para alguém que não plantou nada. E o que era para ser uma notícia muito feliz se tornou uma notícia muito triste. Porque quando chega o tempo de colheita na vida de alguém que não planta nada, ele vai começar a passar pelas vinhas dos outros e ver todo mundo colhendo. E ele vai perceber que no tempo que era para ele colher, ele não entendeu o tempo, ele não entendeu o modo, ele não entendeu o que tinha que fazer. Então agora chegou um novo tempo, é o tempo de colheita, mas eu não tenho nada para colher. Aí você vai no capítulo seguinte, em Eclesiastes número 2, aí você vai ver lá o príncipe, aquele o amado, ele vai começar a instruir, dizendo: não, bora ajeitar a cerca, vamos tirar as raposas, vamos tirar as raposinhas, vamos cuidar desse vinhedo, para que você possa colher na próxima colheita. Você percebe que passou um tempo, você percebe que houve uma colheita que foi perdida, era para ser 2 colheitas, mas agora perdeu a primeira e só vai colher na próxima, porque quando era para colher, aquela mulher ainda está cuidando da cerca do vinhedo. Quando era para colher, ela ainda está preparando o vinhedo, então você está plantando no tempo de colheita. Quando já era para estar colhendo. E por que isso, pastor? Porque passou o tempo do plantio, mas não entendeu o modo. Não compreendemos, queridos. A gente precisa entender, quando a gente entra, estamos em conquista, e quem mora aqui sabe bem o que é isso, o famoso Karate Kid, né? Bota casaco, tira casaco. A gente vive isso aqui pelo menos umas 5 vezes ao dia, né? Ao ano. E não você não vai vestir para poder o tempo se adequar ao que você veste. Não, você olha o tempo, você vê como ele está, e o que você vai vestir vai se adequar ao que o tempo já estabeleceu.
Então deixa eu dar uma pausa aqui nessa mensagem e te levar a fazer uma pergunta a si mesmo nesse momento, e que você pergunte isso a Deus, se você não encontrar essa resposta no seu próprio coração. Qual é o tempo que eu estou vivendo na minha vida? Exatamente qual é o modo que Deus espera que eu viva nesse tempo? Qual é a expectativa de Deus para o meu coração, para a minha vida, para a minha postura, para as minhas atitudes, nesse tempo que Deus está me levando a viver? Porque se eu entender o tempo, eu vou entender o modo. Se eu entender que tempo Deus está me colocando, eu vou entender exatamente o que eu preciso fazer nesse tempo, ou o que eu preciso viver nesse tempo. Agora, quando eu entendo o tempo e o modo, eu vou conseguir andar na velocidade de Deus. E aqui é a coisa mais difícil. A Bíblia fala de apenas 2 homens que andaram na velocidade de Deus. A Bíblia fala de Enoque. E é algo que eu gostaria muito que a Bíblia tivesse uma extensão sobre Enoque, alguma coisa de informação, porque a Bíblia diz que ele andava com Deus, e era num nível tão grande que Deus o tomou para si. Queria eu ter essa informação de como isso era possível, porque eu imagino o pé de Deus muito grande, se ele usa a terra como descanso dos pés. E a Bíblia diz, Enoque consegue andar com Deus. A gente está pedindo no máximo que Deus ande com a gente. Mas Enoque está conseguindo andar com o Senhor, e o Senhor toma para si, porque Enoque está conseguindo algo que é surpreendente. Aí na sequência a Bíblia vai falar de Noé, Gênesis 6, versículo 9, que ele também andava com Deus. E Deus escolhe esse homem para repovoar a terra. Quando a gente entra nesse parafuso de como é possível alguém andar com Deus, Deus chega na lei e nos dá um nível de informação que talvez chegue mais perto do que seria andar com o Senhor. Através da nuvem da glória, você vai agora para Números 9, versículo 15 e diante. Eu vou te pedir, se possível, acompanhe esse texto com a Bíblia. A gente vai ler alguns versículos. A partir do versículo 15 de número 9. E no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e a tarde estava sobre o tabernáculo com aparência de fogo até de manhã. Assim era de contínuo, a nuvem cobria e de noite havia aparência de fogo. Então ela tinha 2 aparências, uma para o dia e uma para a noite. Mas sempre que a nuvem alçava, olha esse versículo 17 em diante, ela levantava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam. No lugar onde a nuvem parava, os filhos de Israel se acampavam. Segundo a ordem do Senhor partiam, segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel se acampavam. Todos os dias em que a nuvem estava sobre o tabernáculo, ficavam acampados. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Quando a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor se alojavam, segundo a ordem do Senhor partiam. Versículo 21, porém outras vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, e quando ela se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinham 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela partiam. Segundo a ordem do Senhor se alojavam, segundo a ordem do Senhor partiam, cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor por intermédio de Moisés. Agora olha isso aqui, eles estão seguindo a nuvem, ok? A nuvem que carrega a presença. A nuvem não é a presença, ela é a Shekinah de Deus, ela é o transporte que carrega a presença. Ela estava sobre o tabernáculo, os filhos de Israel se acampavam. Imagina, você vem andando, a nuvem parou, então você monta acampamento. A mulherada vira à noite arrumando a casa, porque tem sempre a ideia de que pode chegar uma visita de manhã. Tem sempre aquela, não pode ser que Moisés ou Josué ou algum sacerdote resolva passar aqui de manhã, bora arrumar o acampamento. Mulher, a gente sabe que, todo mundo sabe que a gente acabou de mudar, não, mas bora arrumar. Isso aí está no instinto. Vocês sabem que eu não estou falando besteira. Deixa tudo bonitinho, apóstolo. Está linda a tenda. Bora dormir 3 da madruga, essa altura. Está todo mundo moído, quebrado. 6 horas da manhã alguém toca uma buzina e diz, a nuvem levantou. Então eles desarrumavam tudo e seguiam a nuvem. E aí a nuvem chegava em outro lugar. Agora dessa vez a nuvem ficou 1, 2 anos. E aí eles ficavam lá, doidos para sair, porque o lugar era um lugar deserto. Mas a nuvem não ia, eles não iam. Então um dia a nuvem se levantava e eles iam. A Bíblia diz que quer de dia, quer de noite isso acontecia. Agora imagine um cenário diferente. A nuvem chegou em um lugar lindo, você acabou de sair de 1 ano de deserto, num lugar terrível, a nuvem finalmente chegou no oásis e parou ali. Glória a Deus.
Você monta acampamento e fala, Jesus, 2 anos aqui, pelo menos. O negócio aqui é bonito, tem colheita, está tudo maravilhoso. Aí você amou o lugar. 2, 3 horas depois, a nuvem está indo embora. Você consegue entender isso? Aí ela anda, você já vai meio que murmurando, porque você tinha gostado do lugar anterior. E ela para de novo, no meio do nada, entre umas 50 dunas, no meio do deserto, zerado, sem nada. E você está seguindo a nuvem, por quê? Porque o povo de Israel entendeu que a provisão não estava ligada ao local, mas estava ligada à presença. O povo de Israel entendeu que o que eles necessitavam de maná, de água, não tinha a ver com a geografia, mas tinha a ver com a presença de Deus que se manifestava na nuvem. Então, quando eles entendem que tudo que eles precisavam estava na presença, já não importava se eles estavam no meio do deserto ou no meio do oásis, já não se importava se estavam sobre a sombra de uma montanha, ou se estavam num breu aberto, onde o sol assolava de todos os lados. Se eles tinham a presença, eles estavam tranquilos, porque Deus garantiria a provisão. Agora, quando se trata da nuvem da presença, tem dois erros que você não pode cometer. O primeiro é sair de um lugar onde a nuvem está plantada. Não, a nuvem está aqui, mas eu não gosto daqui, eu vou sair para lá, meu irmão. Se Deus te plantou debaixo de uma presença, naquele lugar, entenda, não é o lugar, é a presença de Deus que está manifestando ali. Não saia de onde a nuvem ainda não saiu. Não se afaste de um lugar onde a nuvem de Deus se plantou e te colocou. Segundo erro, a nuvem ir embora e você ficar porque gostou demais do lugar. E esse é um dos erros que a gente mais comete. Você entende o direcionamento de Deus. Você entende o que Deus está te direcionando para fazer, às vezes de um emprego, de um curso, de coisas que Deus está te direcionando, que Ele te levou ali para um tempo, mas não era permanente, mas você está insistindo porque você gostou demais do lugar, e você quer ficar sem a nuvem, porque o lugar parece se autoprover. Deixa eu te dizer uma coisa, não tem providência terrena que substitua o poder da presença de Deus na tua vida. Lembro de uma irmã que ela estava em constante conflito com o esposo por causa de determinado emprego. E ela dizia em seu coração, pastor, meu coração já fechou para lá, no começo estava muito gostoso, mas agora não me alegra mais. Eu não consigo estar bem mais lá, se transformou tudo numa catástrofe, como se Deus já tivesse arrancado de lá. Falei, porque a irmã não sai. Não, mas é porque e se eu não conseguir outro na sequência? E eu falei, minha irmã, quem foi que abriu essa porta? Ela disse, foi Deus. Eu falei, você acha que Ele não abre outra? Você tem certeza que o Deus que te levou para ali não pode te fazer algo maior? A nuvem já moveu? Ela disse, parece que já. Eu falei, então segue a nuvem. Cria coragem. E um dia ela amanheceu muito determinada e ela foi lá e falou com o patrão que tinha vontade de sair. Ele falou, aguenta aí mais uma semana. Dali uma semana ele demitiu ela com todos os direitos dela, não tirou nada, deu carta, porque era Deus direcionando. E Deus proveu coisas muito maiores para ela já na sequência. Sabe, queridos, Deus não vai poder te dar o novo enquanto você está pegado ao velho. Deus não pode te dar algo novo. Eu falava com o apóstolo na sexta-feira, eu falei, muito mais difícil do que a gente abraçar o novo de Deus é a gente abandonar o velho. A gente está sempre tentando uma forma de juntar, mas Jesus diz, eu não posso botar vinho novo no odre velho, porque se você colocar vinho novo no odre velho, o odre vai se romper. Então o Senhor precisa que o odre também se renove. Eu preciso entender o mover de Deus, como Deus está se movendo, a velocidade que Ele está andando, e eu vou seguindo Ele, e à medida que Ele avança, eu avanço, à medida que Ele para, eu paro, à medida que Ele recua, eu recuo. Porque agora eu estou andando na velocidade de Deus, no direcionamento de Deus, e aquilo que Deus está me guiando, eu preciso entender que é o melhor dEle para a minha vida. Davi definiu isso de um modo um pouco mais espiritual, e eu não vou me estender muito. Em Salmos 139, versos 5 e 6, Davi vai descrever assim, tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Imagina alguém se sentir cercado por Deus. Alguém se sentir simplesmente, Deus pega Davi, imagina Davi dizendo, Senhor, eu estou olhando para cima, mas eu não vejo uma nuvem como Israel via. Eu não consigo ver uma coluna de fogo, como eu vou saber o teu direcionamento?
Aí Deus coloca Davi em uma situação. O senhor me auxilia aqui, por favor. Pode vir aqui, por favor. Permita-me. Com muito respeito e temor. Davi se vê numa situação que ele diz: Deus fez o seguinte, Deus consegue isso, eu não consigo, Deus é muito maior que eu, e olha que eu sou grande. Mas Deus consegue envolver Davi por detrás e por diante. Deus vai guiando, vem comigo. Deus vai guiando Davi, ele diz: eu estou cercado por detrás e por diante. Agora, há momentos que Davi ia querer acelerar. Davi vai querer correr, ele diz: não, está muito devagar esse negócio, eu vou querer adiantar o processo, eu vou querer as coisas antes do tempo. Então vamos lá, como se eu fosse correr aqui. Vem comigo. Davi vai tentar correr, mas Deus está travando Davi. Davi está atrasado, está parado, eu queria mais rápido. Ele está cercado pela frente. Vai ter hora que Davi vai dizer: quer saber, esse ministério não está dando certo, isso aqui não está fluindo, isso aqui não está andando, eu vou parar. Aí Davi agora vai querer parar, mas ele está cercado por trás, e por trás dele tem uma mão que diz: tu não vai, tu não para, tu não para. Aleluia, obrigado, pastor. Você entende o que está cercado por Deus? Ele diz: tu me cercou pela frente, eu tento acelerar, o Senhor não deixa. Oh, e quantas vezes a gente faz isso? Obrigado, foi de Deus. Quantas vezes a gente faz isso? A gente cisma que o processo de Deus está lento demais em nossa vida. A gente cisma que Deus não está caminhando na nossa velocidade. E de fato Ele não tem essa obrigação. Então a gente vai acelerar, mas a gente começou em João 3, eu não esqueci do texto. Em João 3 diz que quem é guiado pelo Espírito não anda na própria velocidade, não anda na própria direção. Então quando você permite o Espírito te guiar, você vai tentar acelerar, mas ele está na sua frente dizendo: ainda não é o tempo, ainda não é a hora, ainda não é o momento. E você diz: não, eu vou fazer, eu vou comprar, eu vou fazer isso, eu vou executar aquilo outro. O Espírito Santo está na tua frente dizendo: calma, porque na minha hora vai ter o efeito correto. Mas vai ter hora que você também vai querer parar, e as lutas fazem isso com a gente. Elas dizem assim: quietou, chega, esse negócio não é para mim. Lembra de Elias orando ao Senhor lá no monte? Eu fui zeloso demais, eu acreditei que era chamado, na verdade era só zelo, era só excesso de vontade. Aí o Senhor chega para Elias, e eu fico esperando Deus fazer uma terapia com Elias. Diz: ô Elias, não fica tristinho não, fica bem, vai dar tudo certo. Irmãos, Deus ignora tudo que Elias acabou de falar. Ele diz: olha, volta, unge o rei da Síria, unge o rei de Israel, unge o novo profeta. É como se Deus não tivesse ouvido nada que Elias tinha acabado de falar. Elias está dizendo: eu vou parar, eu não aguento mais. E o Senhor está atrás dele empurrando, dizendo: quieta, rapaz, bora embora, anda, ainda tem muita coisa para fazer. Bora, Elias, não é hora de parar não, ainda tem muita gente para você ungir. A questão é: você se permite? Porque se você se sente cercado por Deus em um ambiente em que você não tem intimidade com Ele, isso vai se tornar uma prisão para você. Se você se sente cercado por Deus em um ambiente em que você não aprecia estar na presença dEle, você vai ter isso como algo incômodo. Mas quando você tem intimidade com a presença, você vai falar como Davi falou no verso 6. E no verso 6 ele vai dizer: tal conhecimento, essa coisa de estar cercado, é para mim maravilhosíssimo. É tão alto que eu não consigo atingir. Quando você aprecia a presença, você começa a apreciar junto o processo. Quando você aprecia a presença, você começa a apreciar o caminho de Deus. Quando você aprecia a presença, você começa a apreciar a velocidade de Deus, o tempo de Deus, o modo de Deus. E você começa a entender que na verdade Ele nunca esteve atrasado, Ele nunca precisou estar adiantado, porque Ele está trabalhando no tempo e no modo correto para que as coisas aconteçam na tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando você entra no fuso horário de Deus, você não vai permitir que as coisas urgentes te tirem do teu propósito. Pastor, mas é porque surgiu uma urgência. Não, você está no propósito de Deus. Você está num projeto, você vai fazendo aquele clamor de Neemias: eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. Olha o que Isaías capítulo 30, versículo 18 vai dizer, e eu já estou finalizando. Por isso o Senhor esperará, vírgula. Aqui precisa citar a vírgula para a gente entender o texto, senão a gente tem tudo errado. Para ter a misericórdia de vós. Se a gente lê assim a vírgula, fica parecendo que o Senhor está esperando para um dia ter misericórdia. Mas quando você entende a pontuação, você percebe que o Senhor está esperando não para ter misericórdia, mas por causa da misericórdia. O Senhor esperará
para ter misericórdia, e por isso ele se levantará para compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade, bem-aventurado todos os que nele esperam. O que Isaías está dizendo é que Deus está estrategicamente retardando algumas coisas. É claro que esse retardamento é unicamente no seu olhar, para que quando essas coisas cheguem a acontecer na tua vida, elas venham com plenitude. Deus está estrategicamente retardando algumas coisas que você já queria para agora, porque Ele entende que talvez se Ele te der isso agora, isso vai ser para você mais prejudicial do que benéfico. É a bênção que é o problema? Não, mas é porque às vezes não estamos preparados para ter. É como você pegar um carro e dar na mão de um menino. É um grande presente, mas alguém que não está pronto. Então você acabou de dar um equipamento de morte para ele. Quando ele estiver maduro para isso, vai ser um equipamento de vida, de utilidade. Então às vezes Deus vai retardar algumas coisas para que a gente se prepare. É por causa da misericórdia, é por causa do processo, para que você alcance aquilo que Ele te projetou para fazer. Agora, como eu entro no tempo e no modo de Deus, pastor? A gente vai para Jeremias, capítulo 18, versículos 1 e 2. O texto fala do dia que Jeremias desceu à casa do oleiro. Agora, olha que interessante, o versículo 1 começa dizendo: e veio a palavra de Deus a Jeremias. Diga comigo assim: Deus já estava falando com Jeremias. Não, fala com força, irmão, para você entender. Deus já estava falando com Jeremias. Jeremias já estava falando com Deus. Os dois estavam conversando. Versículo 2: desce à casa do oleiro, porque é lá que eu vou te fazer ouvir as minhas palavras. Agora pense nas frases que você acabou de repetir. Deus já está falando com Jeremias. Jeremias já está falando com Deus. Por que Jeremias tem que ir para outro lugar para ouvir Deus se os dois já estão conversando? Se os dois já estão conversando, para que utilidade Jeremias tem que ir para outro canto? Aí quando ele vai para a casa do oleiro, eu desci a casa do oleiro. Aí ele não vai falar sobre ouvir, ele vai dizer: eu vi a obra que o oleiro fazia. E Jeremias começa a entender que mais do que simplesmente dar um discurso, Deus queria mostrar algumas coisas para Jeremias. Deus queria que Jeremias se movesse, porque havia um nível novo de revelação, que Jeremias não ia conseguir receber sentado em casa, no sofá, ou onde ele sequer que ele estava lá falando com Deus. Houve um nível de revelação que Deus podia falar com Jeremias em casa, mas havia um nível novo de revelação, que Deus precisou mover Jeremias para um novo ambiente, mover Jeremias para uma nova estratégia, ou simplesmente testar até que ponto Jeremias estava disposto a ir lá falar com Deus, estava disposto a obedecer o que Deus estava ordenando. Se é eu, Gesiel, questionador, Deus, a gente já está conversando, porque eu preciso ir lá para ouvir, se eu já estou te ouvindo. Só que quando Jeremias vai lá, ele vai ver a mesma coisa que ele viu centenas de vezes. Irmão, olaria e carpintaria era o shopping center da época. Todo mundo já tinha ido naquele lugar. Ou as coisas eram de barro ou de madeira. Quem tinha um pouquinho mais de dinheiro, de ferro. Então ali era o lugar que todo mundo ia. Imagino que Jeremias já foi ali centenas de vezes. Ele está vendo o oleiro fazer um barro, um vaso, não tem nada de novo. O vaso quebrou, pastor, quebrava toda hora. Agora, dessa vez, Jeremias está olhando para a mesma coisa que ele já viu centenas de vezes, e ele está tendo uma interpretação diferente. O que mudou? Porque dessa vez a visão espiritual de Jeremias está aberta, e ele está olhando para a mesma coisa que todo mundo está vendo, mas Deus está falando com ele coisas diferentes. Você percebe que não é ver o que ninguém está vendo, é simplesmente você entrar em um nível de comunhão que os outros ainda não têm, e você vai olhar a mesma coisa que todo mundo está vendo, você vai ouvir o que todo mundo está ouvindo, mas a tua visão está aberta, o teu nível de comunhão é outro. Você aceitou a movimentação de Deus na tua vida, e agora Deus está te falando coisas que Ele não está falando para outro, está te fazendo enxergar coisas que os outros não estão enxergando, porque enquanto todo mundo está olhando o oleiro fazendo barro, Jeremias está olhando no mundo espiritual, Deus tratando de Israel, cuidando de Israel, refazendo Israel. O que mudou, pastor, foi o trabalho do oleiro no dia? Não, foi a visão de Jeremias naquela manhã. Então, às vezes, Deus não tem que mudar a movimentação geográfica, física das coisas. Não, Deus só tem que mudar a tua visão. Agora, para isso, algumas vezes, Deus vai te pegar do teu lugar de conforto e dizer: bora andar comigo.
Você está disposto a ir aonde ninguém foi? Está disposto a fazer o que ninguém fez? Está disposto a buscar o que ninguém buscou? Eu costumo dizer sempre, se você quer o que todo mundo está ganhando, meu irmão, basta fazer o que todo mundo está fazendo. Mas se você quer o que só uma minoria alcançou, então em nome de Jesus, faça o que só uma minoria está disposta a fazer. Mergulhe, se imerja, vá lá e busque o que ninguém está buscando. E diga, Deus, eu não quero ser igual a todo mundo, porque minha mãe me ensinou que eu não sou igual a todo mundo. Então eu vou viver o sobrenatural do céu. Aleluia. Sabe, algumas vezes Deus vai testar a tua movimentação. Se você vai para Ezequiel capítulo 1, começa dizendo, e veio claramente a voz do Senhor. Ezequiel foca no claramente. Algumas traduções vai dizer expressamente, de forma audível, de forma inteligível. Ezequiel está ouvindo Deus de forma muito clara. Os dois conversam, Ezequiel vê visões gloriosas no capítulo 1 inteiro. Capítulo 2, versículo 1, aquela conversa está continuando. No meio da conversa, do nada, Deus diz, filho do homem, põe-te em pé que eu falarei contigo. Eles já conversaram um capítulo inteiro. Talvez aquela conversa já durasse algumas horas. Mas de repente Deus diz a Ezequiel, levanta porque eu quero falar com você. Imagina Ezequiel dizendo, Senhor, mas a gente está conversando. Por que o Senhor quer falar comigo em pé, que eu não posso falar sentado? Mas o nível de Ezequiel de entrega era tão grande que não é como o meu questionador. E Deus sabia o quanto o coração dele já estava entregue, que Deus nem espera ele obedecer a ordem. A Bíblia diz que o próprio Espírito pega Ezequiel e coloca de pé. Isso aqui é quando o Espírito sabe que ele já te tem. É quando o Espírito sabe que ele não precisa da sua permissão para fazer algumas coisas na sua vida, porque você já entregou todas as permissões a ele. O que eu aprendo, e quando eu vejo o nível de revelação que Ezequiel recebe a partir do capítulo 2, que existem níveis de revelação que você vai receber exatamente como está, fazendo o que você está fazendo, você não precisa mudar nada para continuar recebendo o que você já está recebendo de Deus, e Deus já está falando com você, você já está falando com Deus, você já vive em certo nível de intimidade. Agora tem um nível novo de revelação, que Deus vai testar antes o teu nível de obediência, o teu nível de entrega. Ele vai mudar algumas coisas na sua vida, você vai ter que permitir que Ele mude da modo dele, da maneira dele. Deus, eu quero ouvir sentado. Ele diz, não, fica em pé. Não tinha a ver com ficar sentado ou ficar em pé, mas tinha a ver com o quanto Ezequiel estava disposto a deixar que o Espírito Santo movesse a vida dele para um nível novo com Deus. Então deixa eu te dizer algo, deixa eu fechar a Bíblia, que senão a gente não para. Defina hoje, agora, e que bom que você já tenha definido aonde você quer chegar em Deus. Isso é muito importante, porque quando você define aonde você quer chegar, você começa a trabalhar para que isso se torne uma realidade na tua vida. Defina hoje qual é o teu alvo em Deus, aonde você deseja chegar em Deus, qual é o teu alvo de intimidade com o Senhor, porque você que não sabe para onde vai, meu irmão, não sabe também por onde anda. Quando você sai de casa, você não define o caminho, você define o destino. E é poder definir o destino que você sabe por onde você tem que passar. Você sai de casa, você diz, eu vou na padaria, eu vou no mercado, eu vou na açougue, eu vou na feira. Primeiro você define o destino, e quando você define o destino, os caminhos se tornam claros à tua frente. O problema da nossa vida espiritual é que por vezes a gente tem dificuldade de definir destinos. A gente tem dificuldade de definir o nível novo que a gente quer chegar. E quando eu não defino o destino, eu tenho dificuldade de definir o caminho. Então eu passo a viver com Deus do tipo que fizer e acontecer, tá bom. Mas quando você tem um alvo claro, quando você tem um destino claro, quando você tem um nível claro onde você quer chegar em Deus, quando você tem um nível claro agora, você já sabe o tempo, você já sabe o modo, você já sabe o caminho, e você vai permitindo que o Espírito Santo te guie no processo, no tempo, na velocidade dele, do jeito dele, da maneira dele. E agora já não é mais você que se controla, mas o Espírito que está controlando a tua vida. Aleluia. No mundo espiritual a gente não chega por esforços próprios. No mundo espiritual a gente alcança alvos por níveis de entrega. É assumindo Romanos 12, deitando por conta própria no altar do sacrifício. É eu oferecendo a mim mesmo. Não é ninguém que me joga no altar, sou eu que chego lá e me jogo e digo, sou teu, Pai. A minha oração nessa manhã é que a gente chegue em um nível de Ezequiel 2, onde após receber uma ordem do Senhor, o Espírito Santo tenha tanta certeza de que a gente já é dele,
que Ele tem a liberdade de nos posicionar. O Espírito Santo tem tanta certeza de que Ele não vai precisar ficar usando 10 profetas para poder nos convencer. Que Ele tem a liberdade, após o início de uma ordem, de nos pegar e nos colocar na posição que Deus ordenou. Que a gente esteja pronto para dar esse nível de liberdade a Deus e dizer: Deus, me posicione antes mesmo de me avisar. Vai ter hora que eu não vou nem entender se eu estava confortável, o que está acontecendo. O Senhor está dizendo: fica quieto, sou eu trabalhando. Mas se o Senhor não falou nada, mas você me deu liberdade para isso. Será que a gente consegue ter um nível de entrega como esse? E aí a gente volta lá para o texto que a gente leu em João. Se você é guiado pelo Espírito, você vai ter que abrir mão de saber de onde vem, para onde vai, mas vai ter que deixar que o Espírito Santo comece a conduzir a sua vida. Você não vai entender alguns processos, nem tudo Deus vai te dar uma explicação, nem tudo Deus vai ficar usando vaso para poder falar com você. Não, algumas coisas você só vai ver acontecendo, você não vai entender nada na hora, mas Deus está dizendo: você deixou, agora deixa que eu faça, deixa que eu conduza, deixa que eu pegue você e coloque do meu jeito. Se você for louco o suficiente para dar uma autorização nesse nível a Deus, você vai se surpreender com o lugar onde Ele vai te colocar nele. Você vai se surpreender com o nível de intimidade que Ele vai liberar para a sua vida. Você vai se surpreender com o nível de entrega que Ele vai ter por você. Porque o que Deus faz por mim no mundo espiritual, da intimidade, do avanço ministerial, é resposta a um nível de entrega que eu estou disposto a dar para Ele também. A questão é: Deus me tem. Eu falava há alguns dias: eu posso fazer uma oração com a igreja? Por favor, fica de pé, a gente já vai orar. Eu devolvo o microfone. Eu falava há alguns dias sobre a mulher samaritana. Porque ela chega ali e Jesus diz: olha, se você soubesse o dom de Deus, quem é que fala contigo? Você me pediria, eu te daria água. Ela interpreta aquilo como a água do poço. E ela começa a dizer: tu não tem corda, tu não tem vaso, tu não tem isso, tu não tem aquilo outro. Eu imagino Jesus olhando para ela com uma corda e um vaso na mão e pensando no coração dele, dizendo: mas eu tenho você. Tu tem corda, tu tem vaso. Se eu tiver você, a corda é minha, o vaso é meu, a água é nossa. Sabe, o querer de Jesus é que tua corda seja dele, teu vaso seja dele, para ele poder dizer para outros: olha, eu vou te dar água. Alguém vai dizer: você não tem corda, não tem vaso. Ele diz: mas eu conheço quem tem, e eu sei que eu tenho liberdade de ordenar, e ele vai trazer a água para você. Faça uma oração nesse momento, dando algumas liberdades a Deus. Eu sei que a palavra autorização pesa, né, quando a gente fala de Deus. Não, Deus não precisa disso. Algumas coisas nós precisamos dar essa legalidade também. Você vai dizer: Jesus, faça comigo do jeito que tu quiser. Eu estou permitindo que o Senhor faça algumas coisas sem falar nada comigo antes. Você consegue orar nesse nível? Ou será que bate um medo nessa hora? Pastor, e se Jesus me levar para um lugar que eu não... Pastor, e se acontecer? E não, você consegue confiar de que Ele é teu Pai, que Ele te ama e Ele vai fazer o melhor para você. Quando você confia no caráter dEle, o processo dEle não te assusta. Quando você confia no amor dEle, o processo não te assusta, porque você entende que é teu Pai fazendo. É teu Pai agindo, e o tanto que Ele te ama não permitirá que Ele lhe faça mal. Pai, nós entramos em tua presença agora. Talvez nós estamos ainda no campo do questionamento, Pai. Naquele parâmetro que a gente quer uma explicação para tudo. Naquele lugar que a gente quer que o Senhor nos informe tudo detalhadamente antes. Mas nós queremos passar a um novo nível agora. Talvez a gente esteja muito feliz com o nível de revelação que a gente já está tendo, Pai. Mas hoje aprendemos que tem sempre uma revelação nova, se a gente estiver disposto a descer a casa do oleiro. Tem um nível mais profundo se a gente permitir que o Teu Espírito nos coloque de pé, depois de já acharmos que já temos comunhão contigo. Leva-nos a um nível novo nesta manhã. Leva-nos a um nível novo nesta manhã contigo, Pai. De modo que o Senhor tenha liberdade de agir em nós, por nós e através de nós. Nós queremos viver mergulhados na Tua presença, Pai.
Queremos viver um nível sobrenatural, Jesus, que só poucos viveram nessa terra. Então nos fortifica para fazer aquilo que só poucos tiveram coragem de fazer. Nos fortifica para viver aquilo que só poucos tiveram coragem de viver, Pai. Nos ajuda a confiar em Ti, no Teu amor, para vivermos o processo com confiança e alegria. Toca os nossos corações agora, Espírito Santo. Enche-nos de confiança em fé no Teu trabalhar, no Teu amor. Ah, Deus, ajuda-nos a confiar em Ti plenamente para sermos conduzidos pelos céus. Porque no momento que assim fizermos, entendemos, Pai, que vamos viver o melhor dessa terra e o sobrenatural de Ti em nossas vidas. Nós Te louvamos pelo que já estás a fazer agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Fica na paz do Senhor. Louvado seja Deus. Fomos tremendamente abençoados nesta manhã. Deus usou sua vida de uma forma linda. Quantos dizem amém? Quantos foram mesmo abençoados?